Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da disciplina de desenho técnico. E hoje, queridos, semana passada a gente trabalhou com escala, a gente fez alguns exercícios básicos, né, de escala, e aí hoje nós vamos começar a fazer uso dessa escala, tá? Aplicação prática dessa escala. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar montar, eu chamo de modelo 3D, ó, estão vendo? Vocês vão montar um modelo, então eu vou mostrar para vocês, né? Esse modelo que vocês vão montar, ele vai ser usado para a gente estudar as vistas, para a gente estudar as perspectivas, a gente vai usar bastante esse modelo aqui, tá? Então, assim, eu vou abrir com vocês porque ele já está montadinho, tá? Mas eu passo esse modelo para vocês aberto, né? E aí, o que nós vamos fazer? A partir desse modelo aberto, vocês vão imprimir, vocês precisam imprimir esse modelo, tá? Então, ele tem as medidas em centímetros, eu vou abrir com vocês, né? E aí, vocês vão ter que definir uma escala, tá? Uma escala para representar esse modelo, né? E porque vocês não vão poder pegar ele, vocês vão imprimir esse modelo na folha A4, tá? Que é a folha normal, só que vocês vão fazer esse modelo numa folha 3, certo? Que é a nossa folha de desenho. Para esse exercício em especial, vocês não precisam se preocupar em fazer nem margem, nem selo. Eu quero que vocês vão definir uma escala para fazer esse modelo, de maneira que vocês aproveitem o máximo possível o espaço da folha 3, que é grandona, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o exercício, né? Vou compartilhar com vocês, e aí vou mostrando os detalhes, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamem. Eu vou abrir aqui para vocês o modelo. Quando vocês já conseguirem ver, vocês falem para a prof. Conseguem? Sim, prof. Então tá. Então assim, ó, eu vou mudar ele de lado. Vamos ver se ele deita aqui. Ah, aqui fica melhor. Olha. Então, ó, observem aqui. Esse modelo, então, ele foi... vocês vão imprimir numa folha A4. Uma folha de sulfite normal, tá? Então, observem as medidas. Olha, ele tem essa aparência aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês de novo no modelo, né? Que eu tenho montadinho. Olha, ele tem aqui, aí ele tem a parte de fundo aqui e ele tem o outro lado, tá? E aí, esses traçadinhos aqui, olha, esse tracejadinho indica dobra, tá? E aí, essas partezinhas aqui, quando vocês dobrarem, né, nessa parte aqui e nessa aqui, todos esses pedacinhos vão se encaixando aqui, olha, vai colar aqui, 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 lá em cima, eles vão fechar, tá? Todos esses pedacinhos, eles vão sendo dobrados de maneira que vocês fechem o modelo. Aí, qual é o tamanho desse modelo, né? Então, aqui, ó, dessa distância até aqui, ele tem 200 centímetros. Então, assim, o objeto real, porque as medidas, né, elas sempre são marcadas em função do tamanho do objeto real, né? É que nem no projeto arquitetônico, que a gente vai ver mais para frente. Todas as medidas, todas as cotas que a gente observa, elas estão sempre relacionadas ao modelo real, tá? E aí, então, o que vai acontecer? Se dessa parte até aqui embaixo, ele tem 200 centímetros, então significa que no objeto real, fazendo uma transformação de unidades, equivaleriam a 2 metros, tá? Essa partezinha aqui embaixo, olha, ele tem 100 centímetros, que equivale a esse pedacinho aqui, ó, tá? Então, 100 centímetros, a base, então, equivale a 1 metro do objeto real, tá? Então, aí, assim, olha, se daqui até aqui eu tenho 200 centímetros, se só esse pedacinho eu tenho 100, né?
Então, me sobra o quê? Me sobra o mais 100 que eu vou dividir. 50 para cá, 50 para cá, né? E aí, vocês, as outras medidas, vocês têm todas, tá? Certo? Então, olha, vocês conseguiram entender esse modelo? Certo? Sim. Consegue entender? Entendeu, Pedro? Conseguiram entender, meninas? Então, olha, o objeto montadinho, ele vai ficar com esta aparência, tá? Então, olha, lembra aquele pedacinho que vocês enxergam aqui, ó, que eu mostrei para vocês? Este é um lado e esse é o outro lado deles, né? E aqui embaixo é aquela parte que ele tem compridinha, ó, tá? E aí, o que que acontece? Aqueles pedacinhos quebradinhos, né? Aqueles pedacinhos que vocês vão dobrando, olha, tem aqui, aqui, ele vai se colando até fechar o objeto. Sim? Então, o que que vocês vão fazer para a prof, né? Vocês vão imprimir uma folha, em uma folha 4, né? O desenho. Aí, vocês vão pegar a folha A3, né? Que é o dobro da folha 4, certo? Aí, vocês vão ver, olha, cada pedacinho, o maior pedaço dele, vamos dizer assim, tem 200 centímetros, né? Então, vocês vão ter que definir para a prof qual é a escala que vocês vão usar, tá? Para adequar aquele objeto, né? Que é aquelas medidas do objeto real, que tem 200 centímetros, 100 centímetros, 50 centímetros, né? Que é bem grandão, para o tamanho da folha 3, certo? Então, vocês vão usar aquela relação que a prof colocou para vocês, desenho real. Então, se vocês querem saber a escala, né? Ou vocês supõem medidas para essa escala, né? Por exemplo, eu vou fazer uma redução né, uma escala de redução de 1 para 10. E aí eu coloco no objeto, né, na medida do objeto real lá, os 200 centímetros, e vejo numa escala de 1 para 10 que tamanho eu teria esses 200 centímetros. Não, eu vou fazer numa escala de 1 para 8. Eu vou tentar uma escala de 1 para 15, né? E estas propostas, essas proposições, elas serão feitas de que maneira, né? Eu tenho que aproveitar ao máximo essa folha de tamanho A3, certo? Então, qual é o tamanho da folha 3? Vocês lembram? Qual é o tamanho dela? Sem descontar as margens. Quanto que tem? Vocês lembram quanto que ela mede? Alguém lembra? Não? Olha, na horizontal ela mede 42 centímetros. Isso. Isso, Pedro, exatamente. Numa escala de 1 para 10, isso, Valéria, ó, 297 na vertical, exatamente, 420 milímetros, né, Tânia? Então, se vocês fizerem a transformação, 42 por 29,7. Então, vocês vão ter que encaixar aquele desenho que a prof passou para vocês, né? Nesta folha 3, aproveitando ao máximo essa folha, né? E aí vocês vão ter que estudar qual é a escala que vai promover esse melhor aproveitamento. Por quê? Porque eu quero um modelo bem grandinho, né? Eu quero um modelo, olhem bem o tamanho do modelo da prof, né? É um modelo que é fácil de eu manusear, né? Se ficar muito pequenininho, isso, Valéria, ele vai ser feito na horizontal, por quê? Para aproveitar melhor o espaço, né? Você não vai fazer aqui, porque essa medida, a medida de altura, né, da folha, ela é menor do que o comprimento. Então, ó, vou mostrar de novo o desenho para vocês, ó. Ó, vocês vão fazer o desenho exatamente nessa posição que está, né? Só que vocês vão fazer na folha 3, tá? Observando que as medidas que eu tenho aqui são do objeto real, e aí o objeto real, as medidas estão em centímetros, tá bem? Conseguiram entender direitinho? Então, é isso que vocês vão fazer. E aí, ó, qual é a tarefa de vocês? Então, vocês vão pegar essa folha da prof, que vai estar em A4, esse desenho que foi projetado para a folha 4.
Não adianta vocês tentarem pegar a medida com régua do modelo A4, que ele é distorcido, tá? Ele foi produzido como é que fala? No AutoCAD, mas como a prof gravou em PDF, aí o que acontece? Aí ele distorce. Então, não adianta vocês tentarem pegar as medidas no desenho lá. Vocês usem para escala as medidas que estão estabelecidas lá, mas que são do objeto real, né? Então, assim, se eu tenho 200 centímetros, 100 centímetros, 50 centímetros, é com aquelas medidas que vocês vão trabalhar para fazer o desenho do objeto real na folha, para depois vocês montarem, né, o modelinho. Sim? Então, assim, ó, lembrando, né, que quanto menor o denominador da proporção, né, maior o desenho. Quanto maior o valor, menor o desenho. Então, numa escala de 1 para 5, o objeto ficaria bem maior, né, do que numa escala de 1 para 10, ou de uma escala de 1 para 15. Então, assim, objetivo: estudem a figura toda, o modelo, observem as medidas, né? E aí vocês estabelecem qual é a escala mais adequada para fazer esse desenho na folha 3. Não precisa fazer com margem nem com legenda. Por quê? Porque vocês vão fazer o desenho, vocês vão ter a escala, vocês vão ter as medidas direitinho de cada uma das partes, né? Mas vocês vão recortar essa folha e montar o objeto. A prof quer um objeto montado, tá bem? Então, assim, a tarefa que vocês têm que mandar para a prof, o arquivo que vocês vão ter que mandar é assim: vocês vão fazer aquele desenho que está na folha 4, na folha 3, tá? Aí vocês vão anotar para a prof qual a escala que vocês usaram, certo? Para fazer o desenho. Então, vocês fazem na folha 3, fazem qual a escala que vocês usaram, se é 1 para 10, 1 para 5, 1 para 8, 1 para 12, não sei qual é a escala que vocês vão definir, né? Mas o objetivo é o melhor aproveitamento da folha. Aí, vocês vão dizer para a prof, olha, naquelas medidas que vocês têm marcadas, que é do objeto real, vocês vão marcar para a prof quais são as medidas que vocês encontraram do objeto desenhado. Então, por exemplo, no lugar daqueles 200 centímetros, vocês vão marcar para a prof assim, naquele desenho que vocês fizerem na 3, né? Ah, prof, essa medida aqui ficou na escala que eu fiz, né? Ficou, por exemplo, se eu fizesse na escala de 1 para 10, que nem eu tinha falado com o Pedro, né? Aí, aquela medida de 200 centímetros equivaleriam a 20 centímetros, numa escala de 1 para 10. Certo? Então, eu quero, no lugar que vocês têm, lá no desenho, as medidas do objeto real, eu quero que vocês façam a anotação de qual escala que vocês usaram, e naqueles lugares, vocês coloquem para a prof qual o tamanho do desenho, né? Então, se o 200 centímetros, quanto que vai valer? Os 50 centímetros, quanto que vai valer? Os 100 centímetros, quanto que vai valer? Tá? Que eu quero ver se vocês conseguiram entender bem certinho a escala, tá? Depois, então, vocês fazem o desenho, colocam essas informações, né, da escala e das medidas, daí vocês recortam a folha e montam o objeto para a prof, e fazem um novo arquivo, né, uma nova imagem do objeto montado. Então, ó, primeiro vocês fazem o desenho, né, conforme a escala. Aí fazem uma foto daquele desenho. Aí anotam a escala que vocês usaram e as medidas que ficaram naqueles lugares que vocês viram, né? As medidas que ficaram segundo a escala de vocês, certo? E aí, por fim, vocês vão montar o objeto e fazer uma foto. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês salvem em PDF e mandem para a prof. Vocês conseguiram entender? Todo mundo entendeu o que a prof quer que faça? Professora, eu tenho uma dúvida. Fala, Valéria. Em relação para deixar ele bem centralizado, mais ou menos quantos centímetros eu tenho que deixar se tivesse margem? Porque daí teve uma questão dessa nos exercícios, né? E aí
eu fiz os 2 cálculos e cheguei à conclusão que seria 1:10, porque sobraria menos espaço, digamos assim, a quantidade menor de centímetros entre o desenho e a margem. Mas, assim, não tem mais ou menos quantos centímetros eu tenho que deixar? Não, querida, assim, olha, você centralize, o objetivo agora é você aproveitar ao máximo a folha, tá? Então, assim, digamos que sobre 1 centímetro cada lado, no comprimento, por exemplo, né? Já é o suficiente, certo? Não tem, assim, aqui você não precisa pensar em margem, tá? Vocês não vão fazer o desenho com a folha margeada, tá? Então, vocês não precisam descontar o espaço de margem. Por quê? Porque eu quero que você, quanto maior ficar o desenho em relação à folha, maior vai ficar o modelo. E melhor vai ficar depois de vocês se entenderem com ele, tá? Só quando vocês fizerem a escolha da escala, cuide para não dar medida quebrada. Entende? Cuidem para não fazer medida quebrada das dimensões do objeto e também na escala. Por quê? Porque senão fica difícil depois vocês trabalharem com esse objeto aqui, com as medidas desse objeto para fazer os exercícios. Entendeu, Valéria? Porque esse aqui vai ser a base para vocês trabalharem depois as vistas e todas as perspectivas que a gente trabalha. Então, primeiro a gente monta um modelo, tá? Primeiro a gente monta esse modelo tridimensional. Aí, depois, o que a prof vai fazer? Aí, na aula seguinte, né, que a gente vai trabalhar as vistas, aí a gente vai dizer, bom, qual é a vista que eu vou definir como frontal? É essa? Então, eu vou olhar por aqui, como olhando de frente. Aí, a vista superior, eu olho para cá. A vista inferior, eu olho por baixo. A vista, as laterais, entende? Então, eu vou trabalhar com o objeto em 3D, que fica mais fácil, para depois eu trabalhar com os modelos desenhados, né? Que são só 2 dimensões. Entende? Então, assim, é mais fácil, primeiro, a gente trabalhar a escala, montar o objeto e trabalhar o objeto conforme a gente precisa, né? As vistas, as perspectivas, eu preciso fazer perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira, para entender o objeto, para representar o que é algo, o que é real, né? No papel. Então, por isso que o objeto precisa ser o maior possível em relação à folha, tá? Então, eu vou usar a escala de 1:5. De repente, 1:5 não vai caber na folha. Mas eu vou usar a escala de 1:20. Mas 1:20, o objeto vai ficar muito pequenininho, né? Então, vocês têm que olhar lá, olha, tem que fazer aquela relaçãozinha que a prof explicou para vocês lá de desenho irreal, né? Para vocês testarem e saberem que tamanho vai ficar, tá? Então, é isso que eu quero. E, viu, Valéria, se ficar 1 centímetro de cada lado, principalmente né, na orientação horizontal, é o suficiente, né? Vocês não perguntaram para mim, mas eu já vou me adiantar. Aquelas orelhinhas que tem, né, aquelas, quer ver, ó, vou mostrar aqui para vocês de novo. São as dobrinhas que eu vou usar para colar o objeto, ó. Observe aqui, ó, estão vendo essas orelhinhas aqui, ó? Essas pequenas, né, isso aqui vai ser dobrado e vocês vão usar para colar, né, nas laterais aqui, para montar a figura. O tamanho disso aqui, vocês podem deixar entre meio e 1 centímetro, não tem um tamanho específico para isso, é o suficiente apenas para eu conseguir colar o objeto aqui, ó, a figura. Então, se ele tiver entre meio e 1 centímetro aqui nessa dimensão, né, é o suficiente para mim. A mesma coisa aqui, ó, entre meio e 1 centímetro, tá? E aí, centralizando, ó, se eu deixar 1 centímetro de cada lado, um pouco mais, 2 centímetros que seja de cada lado, aqui, principalmente na horizontal, é o suficiente para mim. Não precisa ser mais que isso, não, tá? Então, vocês entenderam o que a prof quer que vocês façam? E para apresentar para a prof, primeiro é o desenho feito na folha A3, tá? A lápis, bonitinho. Conforme está ali no desenho que eu apresentei para vocês. Aí vocês apresentem para mim, escrevam no desenho, qual foi a escala que vocês usaram para representar ali no nosso desenho. E aonde eu tenho 200, 50, 100, vocês vão colocar para a prof as medidas que vocês acharam com a escala que vocês utilizaram, tá?
Aí vocês vão recortar o material, né, o desenho que vocês fizeram, e vão montar a peça em 3D e vão fazer uma foto para a prof. Tudo isso vocês vão fazer um arquivo PDF para a prof. Sim? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Essa aula é bem curtinha. Se a gente estivesse lá na sala, a gente ia ficar junto para vocês montarem com a prof. Mas assim, ó, vocês procurem montar agora, procurem fazer isso agora, no tempo que a gente tem da aula. Por quê? Porque vocês me chamam, eu vou estar aqui, entendeu? Se vocês tiverem dúvida, vocês montam, vocês vão fazendo as coisas. Ah, sim, então, Emilene, aí o que acontece? Aí a prof fica aqui, vocês começam a trabalhar com isso, tá? Ai, prof, eu não tenho como imprimir o desenho A4, tá? Não tem problema, então. Baixa o arquivo lá no computador de vocês e deixa ele aberto e vai tentando fazer o desenho olhando no computador, né? Eu falo para imprimir, mas para ficar mais fácil, né? Para vocês, para ficar mais ágil. Mas, ai, prof, mas eu não tenho impressora, não tem problema, tá? Abram, então, o arquivo, baixem ele no computador e vão olhando e vão fazendo o desenho. Tranquilo? E aí, o que nós vamos fazer? Eu preciso disso montadinho até a segunda-feira da semana que vem. Por quê? Porque na terça-feira a gente já vai começar a estudar as vistas, tá? As vistas ortográficas, a gente vai ver direitinho e nós vamos usar já esse objeto para fazer um trabalho. Tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida? Não, a minha folha, Pedro, como é que fala? A 3, não, eu não pintei. Tem a 3 colorida, entendeu? Tem aquele bloco que vocês compraram branquinho para a gente fazer exercício, tem lindo. Eu tenho um bloco que tem verde, rosa, amarelo, de todas as cores. Eu fiz o verde porque ele fica bonito de vocês enxergarem, né? Se eu fizesse branco, ia ficar ruim da gente enxergar. Então, eu fiz ele verdinho, eu tinha a folha, né? Como eu preciso... Se eu tivesse lá na sala com vocês, aí vocês pegariam o meu modelo e tal, poderia ser branquinho. Mas como eu tenho que estar à distância com vocês, eu precisava fazer ele colorido. Então, eu tenho o bloco colorido, né? Então, aí eu fiz ele verdinho, eu gosto de verde, né? Então, eu fiz ele verdinho para ficar bem visível para vocês. Olha, eu consegui mostrar os detalhes, tá vendo, ó? A vista superior, aí vocês conseguem ter noção, né, ó, de profundidade, ó, a lateral, vocês conseguem enxergar o modelo, né, com mais facilidade. Eu tenho um outro, branquinho, ó, o branco não é tão visível, é uma outra figura, ó, tá vendo? Ele não fica tão visível quanto o verde, ó. Né? Ó, vocês podem fazer o branquinho para vocês manusearem, mas para eu dar aula eu tenho que trabalhar com alguma coisa visualmente melhor, né? Para eu conseguir mostrar para vocês com mais detalhes, né? Ó, quando eu mostrar a vista superior, ó, eu tenho que... Isso, Micael, ali, na folha A4, eu tenho anotado as medidas do objeto real. Então, assim, na realidade, esse objeto aqui teria 200 centímetros, ou seja, essa base dele aqui mediria 2 metros, ou melhor, aqui, né, com a lateral, 2 metros. E aí ele fica interessante para a gente poder trabalhar a escala, né? Entendeu? Ó, olha o branco, que ruim que fica, ó. Estão vendo? Eu quase não enxergo os detalhes, ó. Né? Não fica visível para vocês. Eu preciso de algo mais visível. Né? Vou mostrar mais bonito. Sem dúvida, Pedro. Vou mostrar de novo o modelo, ó. Olha,
Estão vendo? Essa partezinha aqui, ó, é essa parte que eu mostro para vocês, olha, que tem essa partezinha mais levantadinha aqui, ó. Então, ó, essa parte somada com o fundo dele, somada com a outra lateral, tem 200 centímetros do objeto real. Aí, olha, essa partezinha aqui, ó, que é essa partezinha elevada aqui, ó, ele mede 50 aqui, ele mede 50 aqui, 50, 50, 50, 50. E aí, ó, se essa partezinha mede 100, que equivale a essa partezinha aqui, 100, vejam bem. Então, 200 menos 100, sobram 100. Dividido por 2, então, esse pedacinho é 50, esse pedacinho é 50, tá? Então, olha, cada pedacinho desse aqui, ó, vale 50 centímetros. E aí, vocês vão ter que fazer, né, a equivalência para a prof na escala. Sim? Né, ó. Aqui, né, o fundinho e o outro lado. Tudo certo? Entendido, Karine? Tranquilo, filha? Tânia? Cadê a Júlia? Tudo certinho, Júlia? Gabriele? A Kathleen? Tudo certo, Kathleen? Os meninos? Cadê o Douglas? Cadê o Micael? Ah, tá pensando na escala já, isso. Não, não precisa selo, Valéria. Não precisa, tá? Ó, de novo, essa folha, vocês não precisam se preocupar, nem com legenda e nem com margem, tá? O selo, a legenda lá, não faça. Diga, Valéria. Prof, a minha dúvida é onde que eu vou colocar as informações, se é onde seria o selo na folha 3. Por exemplo, onde que eu vou pôr que, por exemplo, a medida de, se eu usasse para 10, a medida de 200 centímetros ficou 20 centímetros no desenho. Quer ver, ó? Você pode fazer assim, ó. Você vai fazer aqui, né? Ó, você vai fazer a folha, certo? A folha aqui. Aí você representa o desenho, o objeto, né? Ó, você vai fazer o objeto aqui, né? Ó. Tá? Aí você tem essas partezinhas aqui, os tracejadinhos, né? Bonitinho. Aí você tem as dobrinhas, certo? Você vai fazer aqui. Aí se representa esse desenho para prof na folha 3. Aí você pode colocar aqui, ó, por exemplo, embaixo, em cima, ó, você vai escrever escala, tá? Aí você coloca lá, por exemplo, 1 para 10, certo? E aí aqui nessa medida aqui, você vai colocar qual é o tamanho que vai ficar na escala de 1 para 10 nos 200 centímetros. Então, Pedro falou lá 20 centímetros, né? Aí, as outras medidas também, você vai marcar aqui para a prof, conforme a escala. Entendido? Podem falar comigo, não precisa escrever. Pode falar, pode abrir o microfone, tá? Então, vocês façam o desenho, tirem uma foto, né? Aí, vocês anotam para a prof a escala, e aonde tinha as medidas, vocês colocam as medidas para a prof, tá? E depois, feito isso, aí vocês montam o objeto bonitinho, esse recorta, né? Recorta, cola direitinho, e aí montem o objeto do jeitinho que a prof fez, tá? Bonitinho assim. E aí faz uma outra foto, salva tudo em PDF e manda para a prof. Viu que tranquilo? O que eu quero com isso? Eu quero que vocês trabalhem a questão da escala de forma prática, montem o objeto que eu preciso depois, que vai ser muito mais fácil trabalhar as outras coisas com o objeto na mão, né? Porque a gente, nós somos muito concretos, né? A gente gosta de pegar as coisas para entender, né? Depois que você domina essa fase do concreto, abstrair isso aqui e fazer as vistas, as perspectivas de algo que já está desenhado, se imaginar isso, fica mais fácil, né? E aí, assim, quando eu peço para vocês desenharem, recortarem e colarem, eu estou trabalhando essa motricidade fina, né, que a gente está perdendo, né? Então, assim, vocês vão ver, faz tempo que vocês não fazem essas coisas, eu tenho certeza, né? Vocês estão muito no computador,
né? Então, assim, essas coisas, a prof sempre fala que é importante que a gente não perca isso, né? Então, porque isso está ligado a essa coisa da matemática, esses raciocínios, essa coisa toda. Então, assim, a gente precisa dessa motricidade fina, né? Desse recortar, desse dobrar, desse colar, a gente precisa disso, né? Então, vocês vão achar graça, né? Mas a prof, eu sou formada em cuidador de idosos, sabe? Eu tenho um curso disso. E por causa dos meus projetos, né? Eu trabalho em projetos de extensão no asilo, na PAI, né? Então, eu preciso disso. E uma das coisas, é bem incrível mesmo, viu, Pedro? Eu sou formada em cuidadora. E aí, uma das coisas fundamentais que ajudam muito, né? A preservar, né? A nossa memória, a nossa integridade como ser humano mesmo, né? Então, essa coisa da gente trabalhar, recortar, desenhar, pintar, escrever, coisas manuais, né? Então, assim, pequenos cálculos, esses cálculos de escala, essa coisa toda que a gente tem que fazer isso preserva, né, muitas coisas importantes para a gente. Então, assim, quando eu trabalho com os idosos, a gente sempre faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, na verdade, a gente precisa fazer isso a vida toda, né? E principalmente quando a gente envelhece, né? Para preservar e para a gente não morrer, né? Eu digo que é não morrer, né? Em que pese que, assim, ó, quem não faz isso enquanto é jovem, depois mais velho, tem muita resistência para fazer, sabia? Então, eu insisto muito com vocês, para vocês não perderem isso, né? Porque isso aqui é fundamental, né? Então, precisa, tá? Eu não estou fazendo isso aqui só de bobagem, com vocês, prof, eu podia pegar um modelo pronto já e faz. Eu quero que vocês façam, porque eu preciso disso em vocês. Combinado? A prof trabalha com idoso, com o pessoal que tem deficiências, né? O pessoal da PAI, eu tenho um projeto com eles também. Sabe com que eu trabalho com eles? Com cinema. Eu uso muito cinema, muitos filmes. É bem legal, viu? Para dessa a gente conversa mais sobre essas coisas e eu conto para vocês. Né? E eu faço pós, né, nessa área também, para educação especial e inclusiva. Que isso aí não é só bom para os projetos, né? Isso é bom para nós de uma forma geral, né? Porque permitir o acesso à universidade é um espaço, né, para todos, né? Então, as deficiências estão aí, né? E eu não posso fechar os olhos às limitações e dizer que todo mundo é assim ou assado e quem for diferente disso não está na universidade, né? Então, isso é muito difícil a gente lidar, né? Mas, enfim, queridos, tudo certo? Valéria Flor, entendeu? Sim, prof, obrigada. Meninos, entenderam direitinho? Entendeu, Pedro? Tranquilíssimo? Então tá. O Abílio tá quietinho ali. Micael, entendeu, filho? O Douglas entendeu, né? E as minhas meninas? Cadê o Marlos? Ele não fala com a prof? Tudo certo, Júlia? Entendido? Então, façam. Se vocês tiverem dúvida, assim, ontem eu estava tucanadíssima, viu, Karine? Por isso que estava difícil de responder as coisas para ti. Eu estava em reunião o dia inteiro, fui até de noite. Mas, assim, quando dá um espacinho, eu vou respondendo. Meio complicado, mas eu respondo, tá? No final de semana é mais fácil, viu, meninos? É mais fácil para mim no final de semana. Aí eu estou mais por casa, nem com tantas reuniões e com tantas coisas, né? Mas liguem sim, tá? Escrevam, liguem, que a prof vai organizando. Outra coisa, não esqueçam de marcar a presença, tá? Vão lá no Moodle agora, antes de vocês saírem, vão fazendo, vão tentando fazer a escala, vão tentando fazer o desenho, tá? E qualquer coisa vocês me chamem aqui, porque eu estou aqui, tá? Quando eu posso não estar na aula gravando, né?
mas durante toda a aula eu estou aqui disponível para vocês, tá bem? Bom, em outros momentos também, mas em especial durante a aula, tá? Posso encerrar a gravação, queridos? Sim? Então tá. Então eu vou encerrar por aqui a gravação. E se vocês tiverem, vocês vão continuar a fazer, eu acredito, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, chame a prof que eu tô aqui, tá bem? Então, assim, ó, uma boa semana para vocês, se cuidem muito, o frio tá muito grande, tá? Então, assim, se cuidem por causa das gripes, por causa dessa coisa toda que tá, né, alinhavada nesse frio todo. Então, se cuidem bastante, tá? Se cuidem ainda, porque a gente ainda tem a pandemia também, então isso é importantíssimo, tá bom? Olha, beijo grande, fiquem com Deus. Fala, Pedro. Diga lá. Não, Pedro, escala quebrada não. Você pode usar, por exemplo, ó, um para 12 pode, mas, por exemplo, assim, 12,5, tá? Então, sempre procurem usar números inteiros, tá? Números quebrados, não. Ah, prof, deu... a melhor escala deu 12,7, tá? E procurem, com a escala que vocês utilizarem, as medidas também serem medidas equivalentes a números inteiros. Por quê? Porque esse modelo, com a escala que vocês vão usar depois para fazer a representação das vistas e das perspectivas. A gente vai usar muito esse modelo. Então, se vocês usarem um modelo com escala quebrada, que não pode, né? Mas um modelo com medidas quebradas também vai ser bem mais complicado, tá? Então, procurem trabalhar com valores inteiros, quer seja tanto na escala quanto nas medidas que vão ser originadas a partir da escala que vocês usarem. Tranquilo, Pedro? Certinho, Micael? Então tá. Então vão fazer o trabalho lá, hein? Me chamem aqui. Tá? Prof, e para colar o desenho, posso ser com fita ou melhor com cola mesmo? Aqui do celular caiu. Peraí.